Bom, então nós vamos fazer agora o estudo da meditação inicial para IDIs ou para INPs, tá? Eu vou ler aqui um textinho inicial antes de começarmos a ver todos os momentos da meditação inicial. A leitura do Manual para a Investigação do Inconsciente é uma leitura fiel dele, da meditação inicial, que é como um mantra recebido do grupo de seres do plano astral, criadores da psicoterapia reencarnacionista na Terra. Ele é utilizado para preparar a pessoa para elevar a sua frequência, a fim de facilitar o acesso de seus mentores, e também traz as táticas necessárias para as diversas fases de uma investigação do inconsciente. O Manual para a Investigação do Inconsciente é um exercício para nos ajudar a desenvolver a humildade, a obediência e a submissão ao mundo espiritual. Por isso, o ministrante exige de si, de seus alunos e dos monitores que a leitura da meditação e a utilização das táticas durante o curso de formação seja absolutamente fiel ao manual por fazer parte desse exercício, não sendo permitido, portanto, improvisações ou personalismos em sua leitura. Não é permitido preparações para a investigação do inconsciente, pois isso não é necessário no nosso método, em que o comando é dos seres superiores e eles não necessitam de nenhuma ajuda prévia nossa para realizar o seu trabalho. Não é permitido utilizar alguma prática terapêutica antes, durante e depois da sessão, pois nesses momentos os mentores da pessoa ainda estão trabalhando e isso pode atrapalhar e prejudicar o seu trabalho. Os mentores da psicoterapia reencarnacionista não nos enxergam como terapeutas, nos enxergam como candidatos a seus representantes, fiéis e submissos aqui na Terra. Apenas quem está desenvolvendo essa virtude, submissão a um comando superior, está conseguindo curar sua criança, seu adolescente e seu adulto inferiores, transmutando-os em seus aspectos superiores, a humildade, a obediência e a submissão. O conjunto disso tudo se chama amor. A meditação inicial apresenta as seguintes fases. Primeiro, sintonia com os nossos mentores e os mentores da pessoa. Segundo, relaxamento no seu corpo físico. Terceiro, elevação da sua frequência. Quarto, encontro da situação do passado na qual está sintonizado. Recordação de uma situação da vida atual, de uma encarnação passada ou de uma situação pós-morte. Quinto, lembrança da subida para o mundo espiritual e a sua estadia lá até a sua recordação alcançar o ponto ótimo. Sexto, recordação das lições, ensinamentos e orientações que tenha recebido quando dá volta para o mundo espiritual. Sétimo, conselhos, orientações, instruções para a sua vida atual. Muitas são as finalidades da fidelidade na leitura deste manual. Aprender a obedecer ao mundo espiritual, obediência. Aprender a abrir mão do comando diante de seres superiores,
submissão. Aprender a ser igual, humildade. Aprender a ter mais disciplina, aprender a ter mais paciência. Bom, então eu vou lendo aqui os parágrafos da meditação inicial e vou comentando tudo isso durante a leitura. A leitura da meditação inicial, ela é uma leitura interpretativa. Então, apenas uma leitura seria assim. Então, nós vamos elevando os nossos pensamentos para o mundo espiritual, entrando em sintonia com os nossos amigos espirituais. Isso é uma leitura, mas não é assim. É uma leitura interpretativa. O que significa isso? Tudo que a gente está lendo, e a gente lê a meditação inicial, tá? Tudo que a gente está lendo, nós estamos assim sentindo e passando para a pessoa. Ela tem que sentir que tem uma coerência entre aquilo que a gente está falando e aquela entonação que vem na nossa voz. Não precisamos exagerar também, não precisamos entrar num estado exagerado, não precisamos dramatizar demais. Não, não é isso aí. Mas assim, não é apenas ler, é ler, sentir. Também vocês percebam assim que ali não fala, então vai elevando os teus pensamentos. Ali fala, nós vamos elevando os nossos pensamentos. Ou seja, é para a pessoa ir elevando os seus pensamentos e nós também vamos elevando os nossos pensamentos. E depois, entrando em sintonia com os nossos amigos espirituais, os teus amigos espirituais. Ou seja, eu não estou dizendo para ela entrar em sintonia com os amigos espirituais dela. Eu estou falando para mim e para ela. Então, eu estou elevando meu pensamento e estou dizendo para ela fazer também. Eu estou entrando em sintonia com os meus amigos espirituais e estou dizendo para ela fazer isso aí também. Ou seja, é um trabalho em conjunto. Tudo aquilo que a gente falar para ela, nós estamos falando para nós. Ela está fazendo e nós estamos fazendo também. Claro, a única coisa que não pode acontecer, não deve acontecer, é a gente regredir, porque senão aí fica complicado, né? A pessoa deitada regredindo, o terapeuta regredindo, aí complicou. Então, mas, tirando isso aí, tudo que a gente falar é para ela e é para nós, tá? Bom, quando eu recebi essa meditação inicial, eu não percebi durante assim muitos anos até que isso aqui já estava em ordem. Ou seja, o primeiro parágrafo é a sintonia com os mentores. Depois vem o próximo parágrafo, que é o relaxamento. Depois, o outro parágrafo é a elevação da frequência. E depois começa, inclusive, as táticas durante a meditação inicial. Mas naquele momento em que a pessoa já está mais ou menos começando a acessar o passado, aí já entram táticas. Então, isso aqui tudo eu vou explicar, tá? Então, esse primeiro parágrafo aqui, do então, isso aqui é o quê? É a sintonia. Então, olha assim, a sabedoria do mundo espiritual me transmitiu tudo direitinho, tudo na ordem, tudo certinho. E eu, com o tempo, porque lá no início, eu não devo ter sido muito obediente, porque eu fiz muita coisa errada lá no início, né? Eu comandava, eu incentivava o reconhecimento, eu interrompia durante o fato traumático, depois passei a interromper a sessão logo após o fato traumático, depois do tempo comecei a interromper
no momento da morte. Eu não sei se os mentores foram me ensinando aos poucos ou eu que não estava escutando direito, porque o curso que eu fiz de TVP era assim, interrompia no momento do fato traumático. Então, até hoje, eu não sei se eles foram me ensinando gradativamente ou eu que não captei. Mas, de qualquer maneira, durante muitos anos, eu fiz o que hoje eu digo para não fazer. Bom, então, o que está feito, né? Como diz o nosso Chico, a gente não pode mudar o passado, mas sempre podemos renascer e criar um novo, né? Então, vamos ao primeiro parágrafo. Esse primeiro parágrafo é a sintonia. Tá? Eu vou tentar aqui, o ideal é a gente colocar, mas eu não estou com ela aqui disponível, o CD, o link, o som para a investigação da BBR, o ideal é usá-lo, tá? Não é obrigatório, você não tem que usar, não, mas é o ideal. Por que que é o ideal? Porque ele já foi utilizado, só por mim, já foi utilizado cerca de 20 mil vezes, só por mim, tá? Se somar todos os outros ministrantes, cursos, psicoterapeutas reencarnacionistas e tudo, dá para dizer que ele já foi utilizado dezenas de milhares de vezes. Ou seja, é um som que já está plasmado no universo. Tanto que quem tem mais prática, os monitores, né? Quando a gente começa a ouvir aquele som, tchan, 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 tchan. Já não começa a dar uma coisa na gente, já começa a dar. Então, quando entra aquele som, a gente sabe, vai ter regressão, vai ter investigação. Quando entra aquele som, a gente já começa a ficar diferente. Por quê? Porque ele já está plasmado. Então, não tem por que usar outro tipo de som. Até porque um outro tipo de som, que não seja um som neutro como esse, pode levar a recordação para uma vida passada que não é o que os mentores queriam. Então, um som indiano, um som xamânico, um som que lembre música francesa, ou italiana, ou cigana, ou qualquer coisa. Eu não estou falando mal, eu gosto de estudos aí, sabe? Mas, assim, pode levar a pessoa a acessar uma vida que tem a ver com o som, e não uma vida que os mentores queriam que a pessoa acessasse. Esse CD, ele é totalmente neutro. Tá? Então, o ideal é usar. Não é obrigatório, mas é o ideal. Então, assim, ó, eu vou tentar ler assim, mais ou menos como essa, e o som, e também quando a gente está no consultório, também a gente fica diferente de quando está assim em casa, né? Em todo caso, mais ou menos assim. Então, nós vamos elevando os nossos pensamentos para o mundo espiritual, entrando em sintonia com os nossos amigos espirituais, os teus amigos espirituais, pedindo a eles que estejam conosco, nos orientando, nos intuindo e que te ajudem a encontrar no teu passado, nessa vida, ou em uma outra vida, em uma outra época, a época antiga,
ou quando estavas desencarnado ou desencarnada, né? Isso aqui não é para dizer assim, tá? A gente vai usar desencarnado ou desencarnado. Bom, de alguma maneira, sim. Não é uma leitura dura, reta, né? É uma leitura interpretativa, porque eu estou querendo que a pessoa já comece a sintonizar com seus mentores, já vai entrando num estado diferente, já vai relaxando, já vai se soltando, acalmando o pensamento. Lembra que eu falei assim que isso não deve começar quando a pessoa está deitada, deve começar desde quando ela chegou no consultório, na clínica, ou onde for ser realizado, no centro, em casa, onde for, ali já começou a sessão, tá? Então, a gente já vai, e tudo que a gente está falando com ela, a gente está praticando também, tá? Então, primeiro parágrafo, sintonia com o mundo espiritual. O segundo parágrafo é o relaxamento físico. Então, olha a sabedoria desse grupo de seres. E larga teu corpo, te solta, relaxa, amolece, relaxa bem o teu rosto, a testa, os olhos, relaxa a boca, o queixo, todo o teu rosto, o teu corpo. Esses pontinhos, você sabe, esses pontinhos são as pausas, né? Então, assim, entre uma frase e outra, a gente deixa uma pausa. Por que que deixa uma pausa? Para a pessoa ir desenvolvendo aquilo. Quando eu falo assim, que seria diferente eu dizer assim, e larga teu corpo, te solta, relaxa, amolece. Relaxa bem teu rosto, a testa, os olhos. A pessoa não tem tempo de fazer, porque a gente está uma metralhadora verbal. Não. E larga teu corpo. Pô, o corpo é grande, né? Estou dizendo para largar o corpo, tá? Aquela parte que fala assim, todo o teu rosto, ela já está relaxando. Ela vai relaxar o rosto. Então, eu não vou dizer assim, todo o teu rosto, o teu corpo. Não, calma. Eu falei para ela relaxar o rosto. Espera ali uns 3 segundos, 5, dá um tempo, tá? O teu corpo é grandinho, né? Então tem que dar um tempo. Como se tu fosse dormir, como se teu corpo fosse desaparecendo. Dá um tempo e vai indo pela música, entrando na música. Ou seja, esses pontinhos são as pausas. Isso aqui é super importante. Então, primeiro parágrafo, sintonia. Segundo parágrafo, relaxamento no corpo físico. Terceiro parágrafo, continua o relaxamento, pegando também a parte mais mental, porque é importante ir acalmando os pensamentos para liberar para os mentores poderem abrir, digamos assim, o inconsciente. Então, tem que ir diminuindo a atividade do consciente para que vá abrindo o inconsciente. Por isso que pessoas que não conseguem parar de pensar, que são muito racionais, muito lógicas, muito mentais, elas têm muita dificuldade, porque a gente está falando tudo isso, ela está deitadinha com a musiquinha,
A música no volume 3, assim, tá? Não põe a música lá em volume 8, tal, porque a música não pode ser muito alta, porque qualquer estímulo traz a atenção da pessoa para cá. Então, eu gosto de botar a música o suficiente para ela escutar, mas que não atrapalhe. E quando a pessoa começa a falar, eu diminuo a música mais ainda. Eu boto a musiquinha de fundo mesmo, só para ter aquela coisinha ali, para não ficar um silêncio absoluto, mas que não atraia a atenção da pessoa. Então, aí vem o terceiro parágrafo. E não pensa em nada. Isso aqui para a gente também, tá, pessoal? E não pensa em nada, não queira nada, apenas te solta, relaxa, amolece e vai indo pela música, te sentindo leve, leve, te soltando, relaxando. Então, vocês veem assim, eu estou dando umas determinações para ela, mas assim a minha voz, a minha entonação, o jeito de falar tem que transmitir o que eu estou dizendo. Eu não posso estar dizendo uma coisa e estar demonstrando outra com a voz. E não pensa em nada, não queira nada, apenas te solta, relaxa, amolece, digamos, tá? Estou exagerando. Não pode ser assim. E não pensa em nada. É como se a pessoa tivesse que sentir que tem uma coerência entre aquilo que eu estou falando e aquilo que eu estou sentindo. Tem que ter essa coerência. Mais a musiquinha e a voz geralmente tentando entrar em consonância com o andamento da música. Pois é, tã, e não pensa em nada, não queira nada, apenas relaxa, se solta, se sentindo leve. Então, cuidar para a voz não estar muito acelerada nem lenta demais. Então, tudo isso vocês vão pegando a prática, né? Depois, como se tu fosse dormir, como se teu corpo fosse desaparecendo. Ou seja, tudo isso aqui faz parte do relaxamento, tá? Aí chegou no então te sente subindo. Isso aqui já é a expansão da consciência, a elevação da frequência, que é a parte em que a gente vai entrando realmente em sintonia com os mentores. A gente vai elevando a nossa frequência, expandindo a nossa consciência. Os mentores têm que baixar um pouquinho, ou um pouquinho, ou muito, a frequência deles para poderem nos acessar e nos comandar. Imagina um ser, quando alguém encontra Jesus, a Nossa Senhora. Imagina um ser desses, o quanto tem que baixar a sua frequência para se tornar contactável, digamos assim, ou visível. Para eles, não vou dizer que é difícil, mas imagina assim, né? Se é um ser assim da nossa família tal, tem a frequência mais elevada, está desencarnado há algum tempo, tudo bem, fica mais fácil. Mas imagina se um mestre, um guia, uma entidade, um ser de luz, São Miguel, alguém que a gente consegue acessar. Como é que a gente consegue acessar? Nós elevando a nossa frequência até onde a gente consegue. E eles baixando a frequência deles até a gente conseguir contactar. Então, é todo um trabalho em conjunto, né?
Então, aqui, então, te sente subindo, já é a parte da expansão da consciência, elevação da frequência. Como um balão que vai inchando, que vai inflando. Aí a pessoa é o chamado balonemã, como chamam também o balonemã, né? Vai se sentindo como um balão que vai ocupando. Aí eles podem falar essa peça, peça é coisa mais de gaúcho, essa peça, ou esse quarto, ou essa sala, ou esse ambiente. Bom, isso aqui realmente cada um fale de acordo com o seu estado ou como gosta de falar. Depois, para elevar mais ainda a consciência, a gente fala para a pessoa que ela pode ultrapassar essa peça, esse quarto, essa sala, esse ambiente, ela pode ultrapassar. Ela pode ir para o céu, ela pode ir para o infinito, subindo, crescendo, ou seja, é mais ainda. Tá, então vê assim, ó, teve a sintonia, teve o relaxamento do corpo físico, já teve a expansão da consciência, já teve a elevação da frequência, e aqui fala o quê? Para que tudo isso? Afinal de contas, para quê? Qual é a finalidade? É para encontrarmos o teu passado. Então, olha como tudo é tudo sincronizado, tudo certinho, tudo mastigadinho, para encontrarmos o teu passado. Quando, aonde? Nessa vida, em uma outra vida, uma outra época, ou quando estava desencarnado, a gente já está dando uma sinalização. Tu pode acessar um momento no passado que estava encarnado ou desencarnado, embora a gente já explicou como é que é o método na primeira consulta, mas aqui está falando de novo, porque por aqui já se passaram uns 5, 7, 8 minutos, 10, depende, por aí mais ou menos. Aqui a coisa já está começando a começar. É por aqui, mais ou menos, tá? A pessoa já não está no, no normal, no cotidiano, já tem coisas acontecendo. Aí eu já estou falando que é para encontrar o passado, ou quando estava desencarnado, ou é nessa vida, ou em outra vida. E aí percebam assim, ó, e aqui já começam a entrar as táticas. Como se tu estivesse imaginando. Isso aqui é tática. Como se tu estivesse inventando, como se fosse uma ideia, uma história, uma situação de uma pessoa ou mais pessoas, mesmo que não tenha certeza, mesmo que não estejas vendo. Tu vê, olha quanta tática já entrou aqui. Se a pessoa já está indo nessas táticas aqui, ela percebe. E quando a gente sente que a pessoa vai começar a falar, porque não sei se é pela prática, mas eu sinto, quando ela vai começar a falar, eu gosto de fazer um silêncio, para dar uma brecha para ela. Porque às vezes a pessoa não fala porque o terapeuta não para de falar, entendeu? Então, vai ter uma pessoa, mais pessoas. Aí vocês veem que a pessoa já começa a mexer o rosto, mexer os olhos, e aí tu pensa assim, ela vai falar. Aí eu tenho que dar uma brecha para ela. Se eu não para de falar, ela não fala. Bom, tá. Bom, mas digamos que ela não começou a falar. Então, vamos em frente. Aí a gente volta para o relaxamento, para a expansão da consciência, que é o próximo aqui, no caso de que não começou ainda a sessão, tá? Quer dizer, não começou ainda o acesso, melhor dito. E vai indo pela música, aqui a gente repete, tá? E chegou no último parágrafo.
e a qualquer momento, o que for vindo à tua mente, tu vais me contando o que tu vê, o que tu sente, como te sente. Esse é o último parágrafo. Se durante todo esse processo a pessoa já vai começar a falar, ou a gente sente que ela já cessou, a gente não precisa fazer todo o relato. A gente já vai direto para esse último parágrafo. Eu estou lá pela metade, ainda lá na expansão da consciência. E aí eu vejo, ela demonstra, ou eu sinto que ela já acessou aonde está sintonizada. Eu não vou continuar tudo aquilo, porque não precisa. Porque isso até inibe a pessoa, como se ela pensasse assim, bom, ainda não é minha hora de falar. Então não precisa. Aí vai direto para cá. E a qualquer momento que for vindo à tua mente, tu vai me contando. Se aqui ela começar a falar, beleza. Se ela não começar a falar, a gente volta lá de onde parou e continua e vai indo. Bom, se por acaso, com tudo isso, ela ainda não falou, ou é uma investigação difícil, aquele lugar escuro, aquilo tudo, ou ela não conseguiu acessar. Aí a gente não sabe se é uma coisa ou se é outra coisa. Mas o que, que a gente faz? A gente começa a repetir parágrafos, frases da meditação inicial, mas não a sintonia. Não precisa repetir a sintonia, então, vamos elevando. Não, porque isso já foi feito. A gente vai mais para o relaxamento do corpo físico, já vai mais para as táticas, ou seja, chegou no final, que é esse a qualquer momento, que é o final, né? E nada. Bom, então eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu vou ali na meditação inicial repetir algumas coisas, menos a sintonia. Sintonia não precisa mais. Ou então eu pego as táticas para o primeiro momento, que aí tem muito mais tática do que tem na meditação inicial, até a pessoa começar a falar. Então, se a pessoa não fala nada nesse final, é porque ela ainda não acessou ou a situação é de difícil visualização. Ou seja, investigação difícil é investigação de difícil visualização. Ou ela está no lugar escuro, ou ela está flutuando após o desencarne, ou então está lá embaixo d'água. Se for um lugar, se ela falar que não vê nada, que é tudo escuro, a gente já imagina onde é que ela pode estar. Se ela fala que é claro, que tem umas luzes, ou ela está flutuando, ou ela está embaixo d'água. São as duas situações claras. A Doutor não Mauro? ser, só um minutinho, a não Sim. ser que os mentores resolveram começar quando ela estava já lá no Intervidas. Por algum motivo, eles podem resolver começar lá no Intervidas. Bom, pode acontecer também. Não é tão frequente, mas pode acontecer. Bom, e se ela não fala nada, provavelmente teremos que usar as táticas. E se a gente não conseguir, talvez tenha que partir para uma IDI. Tá, então agora eu vou desativar aqui para a gente conversar. Só um minutinho. Muito bem. O que vocês querem falar, perguntar? Eu queria perguntar o seguinte: se a pessoa. Parece que a Elizabeth está levantando a mão.
Elizabeth Sandei, se a pessoa não está falando, ou está falando muito baixinho, não é? Perguntar o que está te impedindo de falar alto ou falar. Olha, eu acho melhor não partir logo para isso, tá, Altamiro? Porque aí a gente tá Induzindo. interferindo. Uhum. O melhor é usar tática, assim, vai me contando, isso é passado, já passou, tu só está recordando, o que aconteceu, o que está acontecendo, começar a pegar mais leve, assim, porque, na verdade, assim, o que está impedindo pode ser aquilo que Elizabeth Sandei falou, a pessoa foi guilhotinada, né? Isso pode se usar mais adiante, mas não assim, de É isso que eu rotina pensei. e logo. Mais adiante pode, tá? Tu ia falar, Elizabeth, que o Altamiro falou que... Não, não ia falar, mas vou aproveitar. No exemplo que eu dei, Altari, eu demorei, eu fiz as técnicas para depois perguntar esta questão, pelo movimento do corpo dele, né? Uma dica do início, né, do mantra, para a gente fazer esse exercício, quando eu estava em formação, o ministrante deu uma dica da gente gravar a gente falando o mantra e a gente escutar, porque aí você vai tendo aquela sensação que você está no caminho certo e você vai corrigindo a fala, né? Porque tem horas que você vai falar muito rápido, ainda mais quando você começa a colocar a música, né, que é o fundo musical, e o mantra, você acaba acelerando. Com esse exercício de você gravar, você vai poder verificar o tom de voz que você está fazendo, o espaçamento de uma frase para outra. Então, isso é um facilitador. Eu fiz e para mim deu muito certo. É isso que a Elizabeth fala, eu costumo recomendar também, que a partir de agora, se, por exemplo, vocês façam assim, pegue o celular, por exemplo, coloque o fundo musical, já tem o manual em mãos e comece a praticar a meditação inicial. E grave. E depois se escute. Aí fala assim, bah, falei muito rápido, tem que falar mais devagar. Aí grava de novo. Aí eu estou deixando pouca pausa, que são aqueles pontinhos, tem que deixar mais pausa. Ou então, assim, está muito monótono. Ou então eu estou sempre. E existe uma coisa que podemos chamar de desenho, digamos assim, tá? Que é assim, ó. Eu particularmente não gosto, tá? Tem gente que fala que é bom porque vai meio que hipnotizando, entre aspas, a pessoa. Eu, sinceramente, eu acho meio chato. É quando a pessoa usa sempre o mesmo desenho. Tipo assim, então, vamos elevando os nossos pensamentos para o mundo espiritual, entrando em sintonia com os nossos, é mais devagar, claro, né? Com os nossos amigos espirituais, pedindo a eles que estejam conosco. Percebe que é o mesmo desenho, se colocar assim, é o mesmo desenho, eu acho chato, tá? Eu gosto mais assim, então, vamos elevando os nossos pensamentos para o mundo espiritual. Já foram 3 desenhos. Não sei se vocês perceberam ou não. Já foram 3 desenhos. E assim, vai soltando a criatividade, vai soltando a espontaneidade e deixa rolar. Mas, às vezes, a gente escuta ou presencia uma meditação feita por alguém que é o mesmo desenho o tempo todo. Se pedir a minha opinião, eu não vou dizer, mas eu acho chato, sabe? Sempre a mesma coisa.
Outra diz, não, isso é importante, porque a pessoa vai entrando num transe. Tá, então, tudo bem, cada um faz como quiser. Eu não gosto. Eu não gostaria que alguém estivesse auxiliando uma ideia minha, usando sempre o mesmo desenho, porque isso aí também mostra uma certa limitação da pessoa na sua espontaneidade. Então, tem algumas coisas que talvez alguns de vocês, ou todos, e eu e todos, temos que desenvolver. É assim, uma capacidade de soltar a criatividade, soltar a espontaneidade, sabe? Às vezes é recomendado a pessoa fazer curso de dicção e oratória, outras vezes eu até já recomendei para alguns alunos fazer curso de teatro, sabe? Dança, algumas coisas assim para soltar, se soltar. Tem pessoas muito presas, sabe? Aí é presa no corpo, é presa na mente, é presa na fala, ela está presa. E tem que ser, o ideal é soltar, né? Liberar sua criança superior sob o comando do adulto superior quando estiver trabalhando, claro, mas junto com a criança superior. Senão pode ficar tudo muito monótono, muito quadradinho, muito retinho. Quem quer falar? É, Doutor doutor Mauro, Mauro, desculpa. Eu só ia completar um minutinho só, Meire. pode Uma falar. outra dica também para o terapeuta, porque cada pessoa que vai deitar, né, e a gente fazer a meditação, tem pessoas que acessam a vida passada ou essa vida logo no primeiro momento. Você falou então e a pessoa já acessou. Tem pessoas que você faz toda a meditação, entra nas técnicas e ela tem a dificuldade que são as IDIs mais difíceis, né? Então, o que que eu costumo fazer? Eu, antes da pessoa, quando vai ser a primeira vez que a gente está falando sobre o tratamento, eu explico para ela o seguinte: que eu vou fazer a meditação, mas a partir do momento que ela visualiza ou ela tem sensações ou sentimentos, que ela pode começar a falar, que eu vou respeitar esse tempo dela. Por quê? Como a pessoa vai passar por essa experiência num primeiro momento, ela acha que você precisa parar de falar para ela poder compartilhar o que ela está acessando. E não é assim, né? Então, se você explicar que a partir do momento que ela acessar alguma informação, que ela compartilha e você para naquele momento, porque tem pessoas que você não vai precisar fazer a meditação inteira. É. Obrigado, Meire. Não, isso é super importante mesmo. Eu também costumo recomendar isso no consultório. Eu assim, olha, tu vai deitar daqui a pouquinho, nós vamos fazer um relaxamento bem tranquilo. Já expliquei tudo na primeira consulta. Sim, Tô reprisando ali naquele momento, que é o momento que vai acontecer. Tu vai relaxar, não vou usar hipnose, tu não vai entrar num transe, tu não vai sair fora do ar, tu não vai acontecer nada. Tu vai te sentir aqui o tempo todo. Agora, na verdade, ali no consultório, eu falo mais devagar do que eu estou falando, porque eu já estou começando, entendeu? Antes dela deitar, eu já estou preparando ela. É mais devagar, tá? E tu vai estar aqui, o tempo todo tu vai sentir que está aqui, teus pensamentos tu vai continuar, eles vão continuar vindo, ou tu vai lembrar que depois tem que passar no supermercado, ou buscar o filho no colégio, ou fazer isso, fazer aquilo, ou daqui a pouco tu vai escutar um barulho da vizinhança, um cachorro latindo, alguém passar aí no corredor da clínica falando mais alto, tu vai estar me escutando a música, tudo normal, super normal. Só que o que nós queremos? Que tu acesse uma situação de passado que está dentro do teu inconsciente e que teus mentores querem que tu acesse. Por que eu falo aí nos mentores também? Para
para comprometer, digamos, a pessoa com os seus mentores. E os teus mentores querem que tu acesse alguma situação. Depois nós vamos entender por que eles escolheram essa. Eu já estou comprometendo ela com os mentores e eu já estou preparando a sessão pós-conversa. Tudo aquilo ali. E falando mais devagar e tudo, eu já estou começando a colocá-la naquele estado que eu quero que ela entre em 5, 10, 15 minutos. Bom, e aí eu também digo isso aí, Elizabeth. Então eu vou fazendo relaxamento, mas a qualquer momento, é como se eu repisasse aquele último parágrafo. Mas a qualquer momento que tu sentir assim, que tu está vendo, ou percebendo, ou sentindo, geralmente, quando é a primeira, né? Geralmente, a primeira vez, a pessoa acha que está inventando, que está imaginando, que está pirando, bota um pouquinho de ironia ali, que está pirando, que é bobagem, que não pode ser. O que eu estou fazendo? Eu já estou usando tática. Então, está vendo como a gente já pode começar com tudo antes de começar? Eu já comprometi ela com os mentores, já comecei a dar uns toques de conversa pós-sessão, já expliquei para ela, já comecei a usar tática, tudo ali, e a pessoa nem sabe que já começou. Ela ainda não deitou, mas para mim já começou. E isso economiza tempo. E eu já economizei uns 15 minutos ali, entendeu? Aí ela deita, tá? Então, tá. Quer descobrir? Nem os pés. Os pés eu quero. Mulher sempre, não sei porque, tem pé frio, tem o coração muito quente, tem pé frio, né? Então a gente cobre os pés com o cobertorzinho e tal. Então relaxa, respira. Bom, agora começou. Mas já tinha começado antes, mas agora começou. E daqui a pouquinho, a maioria, tchum, vai que é uma beleza. Quem quer Doutor falar? Mauro, é isso. O que a Elizabeth falou, eu costumo também fazer de uma forma, e uma coisa que eu acho que ajuda bastante, né, que a gente vai colocando nas nossas experiências, porque tem pessoas, assim como eu, que no início eu achava que eu ia ver o telão mesmo, explicar que nem sempre é o telão, né? É o sentimento, é o pensamento, né? Que pode ser como uma criança, de maneira lúdica, contando uma história, pode ver flashes, né? Que temos essa capacidade, né? De nos conectar, de pensar, e que mais que a história, o importante são os sentimentos que fluem dessa história. Eu costumo sempre ter essa conversa também, né? E que qualquer sensação, qualquer dor, qualquer que vá colocando, vai, né? Nos sinalizando. E na leitura do mantra, né? Eu costumo também, assim, até para as pessoas que estão iniciando, eu coloquei, para ficar até mais didático, porque primeira vez a gente é como dirigir, né? Tem que acelerar, tem que dirigir, tem que olhar o retrovisor, tudo. E aí no meu mantra, eu dividi assim, né? Até onde vai a sintonia, né? Pus do lado, né? Até onde vai para a parte do relaxamento. Aí coloquei lateral também, a elevação, a história. Porque se você tiver que voltar no relaxamento, na lembrança, né? Ou no relaxamento, você já tem aqui, como você não tem prática, eu coloquei como se fosse uma barra, né? De onde começa e onde termina. Então, eu acho que isso ajuda muito, né? Para as pessoas que estão iniciando perceber. E com relação ao tempo de escutar, de se ouvir, se você está acelerado, se você está devagar demais, eu sempre uso aquele exemplo que o senhor fala para a gente, falou até lá no curso, né? Falava sempre, que geralmente
a primeira, né, da sintonia termina com a primeira música. Então, se você começa a perceber que você está terminando a sintonia e a faixa está terminando, é sinal que você está num ritmo legal, você não está nem acelerado, nem rápido, nem devagar demais. Então, são pontos que eu fui percebendo e eu passo para os alunos, quando estão comigo, para se perceber, né? Porque você está fazendo, está se escutando, mas eu fui rápido demais. Então, essas pausas nos dá esse norte, né? E aí eu queria compartilhar com vocês. Não, tá tudo certo. Você só esqueceu um detalhe muito importante. É a nossa sintonia com os mentores. Sim. Que isso é o mais importante. Que também, se a gente se pegar em coisas técnicas demais, ou ficar se cuidando demais, daqui a pouco a gente esquece do principal, que é a sintonia com os mentores, que é o que também acontece, o que eu não recomendo, é quando o terapeuta parece mais um secretário, uma secretária, do que um terapeuta. Quando começa a anotar tudo, palavra por palavra. Tá vendo? Mas aqui no começo, os alunos eles ficam muito inseguros. Meu Deus, será que estou falando demais? Onde eu volto? Isso, claro, que a prioridade é essa sintonia. Mas quando você começa a lidar, a exercitar, a praticar, isso já vira automático. Né? Sentir o momento vira automático. É aquela coisa do dirigir. Será que eu consigo acelerar, pedalar, olhar o retrovisor? Então, às vezes, dá uma insegurança ao aluno. Então, no começo, eu acho que me ajudou bastante. Hoje já é automático. É que nem dirigir mesmo. Chega numa hora que acontece, que a gente dirige 6 quadros, 1 quilômetro, e, nossa, e parece que saiu do ar, fez tudo certinho, mas está 1 quilômetro adiante, nem percebeu. Auxiliar os mentores nas investigações é a mesma coisa. Vai chegar um ponto que aquilo vai ser automático, assim, sabe? Agora, voltando à questão de copiar, não se pegue nessa coisa de copiar para lá, para lá, para lá. Não, primeiro, porque não é necessário assim virar um secretário, uma secretária naquele momento. Segundo, porque vai estar gravando. Agora, gravação é gravação. Nunca esquecer que vai gravar para a pessoa escutar. Então, também não adianta botar o celular a mais de meio metro lá e a pessoa falando baixinho e o celular lá. Quando vai escutar, não escuta nada. Então, não adiantou gravar. Gravar é bom. Eu gosto de botar assim, em cima do travesseiro, pertinho da boca da pessoa. Tá? E se a pessoa fala muito baixinho, pegar o celular e encostar. Primeira coisa, botar no modo avião, né? Mas depois, né? Quase encostar na boca da pessoa, ficar isso aqui da boca da pessoa, cuidando para se ela não virar o rosto, não bater. Também pode acontecer, ela se atrapalhar, abrir o olho e tal. Então, se ela fala muito baixinho, botar o celular. Sempre lembrando, eu estou gravando para ela escutar. Então, ela tem que escutar. E a gente anotar o suficiente para ficar o registro. Antes da próxima consulta, semana que vem, antes da pessoa entrar, ou na noite anterior, ou quando a gente quiser, a gente vai lá e olha, menino abandonado pela família, viveu na rua, cometia pequenos roubos, foi preso, não sei o quê, aí dava um resumão que pode ser meia página, uma página, não precisa ser. Era um menino que foi, escreve. Como é que vai conseguir ficar escrevendo tudo aqui sintonizado com os mentores, observando a pessoa, como é que ela está, o que ela está sentindo, se ela está falando, pegando as táticas, escrevendo, sintonizado, tudo ao mesmo tempo?
se o som está baixo, se o som está alto, tudo ao mesmo tempo, é impossível. Então, assim, um resumão sintonizado com os mentores, observando a pessoa, cuidando, vendo se não tem obsessor na sala, quem é que está comandando a investigação. Então, assim, eu não recomendo que vire secretário, tá? O secretário. Quem quer falar, perguntar? Ou estão com fome? Eu tenho um bacalhauzinho que a nossa diarista fez ontem, sabe aqueles pratos de forno? Bacalhau com batata, azeitona, bah, coisa especial. Isso é crueldade, Mauro. Não, é Isso. só mandar, só fazer. Ou, quem sabe cozinhar, fazer. Como eu não sei. Eu falei para ela assim ontem, pô, Leandro, bem que tu podia fazer uma comidinha diferente, especial hoje, assim, um bacalhau. Ela, mas não tem bacalhau. Falei, não, a gente compra no super. Ah, se o senhor comprar, eu faço. Então tá, vai ter um pratão de bacalhau. Coisa boa. Olha os gatilhos das nossas inferioridades aí, ó. Táticas. Alguma coisa a mais? Não? Bom, eu estava falando ali com a... Porque essa turma aqui é de São Paulo com convidados, né? Então, eu estava falando ali com a ministrante Elizabeth Sandei e a gente achou que não precisaríamos voltar à tarde. Então, tá? Primeiro porque eu acho que já foi tudo dado, né? Eu gravei a primeira parte, gravei a segunda parte, depois eu vou criar um link, vou botar no grupo para quem quiser escutar, assistir tudo de novo, ou para quem não pôde. Então, mesmo sinceramente, acho que à tarde a gente podia liberar para fazer outras coisas, conviver com a família, ir na praça comer pipoca, dar pipoca para as pombas, comer sorvete, né? Eu acho que não precisa mais, acho que já conseguimos de manhã fazer tudo. A Márcia lá ficar agarrada com os cachorros, se não tiver alguma coisa melhor para se encostar, além de cachorro e almofada. E Márcia? Oi, aproveitar meu dia de folga. Ela não escutou, ela não escutou. Não, eu aproveitar o meu dia de folga. É? Beleza. Hoje eu estou de folga dos Coisa. cuidados familiares. Então eu estou em casa hoje. Folga de família. Tá bom. Então, pessoal, acho que não precisa voltar de tarde, então, né? Acho que está tudo. Não, eu vou adorar dormir. Beleza? A Zinair. Ó, até que enfim, né? Eu fui acionar o técnico para arrumar o celular. Misericórdia, viu? Misericórdia. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Tudo bom. Graças a Deus. Então, tu está entrando e nós estamos encerrando já. Mas eu vou botar no grupo lá. Eu cheguei a ouvir das 11 até agora, das 11 horas até agora. Beleza. Só ouvia, não conseguia participar, tá? Tá. Aí meu filho chegou e me ajudou. Salvou. Mas vai estar gravado, né, doutor Mauro? Isso, eu vou botar depois no grupo lá. Isso é uma bênção, isso é uma bênção. Com certeza. Pessoal, então, gratidão, bom final de domingo para todos nós. E vamos igualmente. Obrigado, até logo. Tchau. Tchau. Obrigada, tchau. Bom almoço. Deus abençoe. Com certeza. Um bom final de tarde de domingo, hein? Obrigado para todos nós. Tchau, Zé.